Olá a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Olha, eu quero falar hoje sobre duas teorias. Uma teoria é conhecida como a expansão, o Big Bang. E a outra teoria é conhecida como a criação, alguém que criou todas as coisas. Esse alguém nós acreditamos que é um Deus único e verdadeiro. Bom, a teoria da expansão, do Big Bang. A teoria da expansão do Big Bang nos fala que é o choque de duas partículas, o choque de dois átomos, surge então o universo. Meu amado, eu quero ler algo que os cientistas descobriram em 1920 sobre o nosso Sol. Olha que ele fala: o nosso Sol é uma grande caldeira nuclear. Em 1920, cientistas descobriram como são a atividade solar, onde no seu núcleo a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius e em sua superfície de 5.000 graus Celsius. Tudo isso ocorre em reação à fusão de átomos, se chocando. Esta descoberta deu origem à bomba nuclear. Olha o que os próprios cientistas nos falou. Ele falou para nós que dentro do nosso Sol há o choque de átomos. E esse choque desses átomos libera essa energia que chega a temperaturas de 15 milhões de graus Celsius no seu núcleo e de 5.000 graus Celsius na sua superfície. A teoria do Big Bang, da expansão, é o choque de dois átomos. Dentro do Sol surge outro universo, nós vemos outro universo surgindo, nós vemos outras vidas surgindo ao partir do choque dessas partículas dentro do Sol? Não. O que nós vemos é uma liberação de energia, chegando a temperaturas que impossível de haver uma vida e impossível de nós mesmos imaginar uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Ou na sua superfície de 5.000 graus Celsius. Temperaturas, meu amado, impossível de surgir vida, tá ok? E a descoberta dessa tecnologia, a descoberta do choque dessas duas partículas, gerou a bomba nuclear. A bomba nuclear, quando entrou em erupção, que os Estados Unidos da América lançou no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, trouxe destruição. Não trouxe vida. Não surgiu nenhum tipo de vida. Surgiu sim destruição da vida. Então, a teoria da expansão do choque de dois átomos, isso precisa ser mais estudado, muito mais estudado. Porque o que ela afirma, ela mesmo não constrói a afirmação, ela destrói, porque os próprios cientistas falam para nós que o choque de dois átomos surgiu a bomba nuclear, a destruição em massa, tá ok? E o que vem a ser a criação? Como eu falei, a criação, a gente acreditamos que um Deus criou todas as coisas, um Deus supremo, verdadeiro, único, criou todas as coisas. Isso nós podemos ver nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus criando a Terra, criando o universo, criando os luminares, que são as estrelas que estão no céu, criando a lua, criando o sol, criando a vida na Terra, criando a atmosfera que nós temos, o ar que nós respiramos, colocando a água na Terra, colocando os animais, os seres viventes na Terra e o ser humano. Tudo isso através de um Deus verdadeiro, único, criou todas as coisas, tá ok? Também a gente vemos o seguinte: o mesmo Deus que criou todas as coisas, esse Deus também, ele ama o ser humano, porque o livro de Gênesis fala assim que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que nós homens temos a capacidade de pensar, de raciocinar, temos a capacidade de criar algo, inventar algo. Por quê? Porque somos a imagem de um Deus verdadeiro, de um Deus realmente verdadeiro e único. Ele criou todas as coisas. Perceba que Deus
tem a capacidade de criar, algo que nós homens também temos. Nós não criamos um carro, nós não criamos um computador, nós não criamos um relógio, nós não criamos várias coisas, um fogão, uma geladeira. Nós criamos várias coisas. Empresas nós criamos, empresas que processam vários tipos de alimentos ou de metais. Então o homem tem uma capacidade de criar, como Deus tem a capacidade de criar. Deus criou o universo e criou todas as coisas. E o mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele ama os seres humanos. Por quê? Os seres humanos foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Foram criados para viver com Ele e estar com Ele para todo sempre. Porém, houve um dia que o ser humano distanciou de Deus. E a partir desse dia, os seres humanos têm sempre procurado se distanciar dele. Sempre procurando ir mais longe de Deus. Porém, Deus tem persistido, nos dado a oportunidade de voltar para Ele e estar com Ele. Porque somente nele nós temos a vida. Porque Ele é o Criador da vida. Se queremos ter a vida, temos que estar perto da onde? Daquele que criou a vida. Estar perto da fonte. Então, Deus sabe disso, que quanto mais longe dele nós vamos, mais nós perdemos a nossa vida. Tá ok? Então, o que Deus fez nesse sentido? Deus fez uma promessa. Ou melhor, Ele fez duas promessas. Ele fez uma primeira promessa que Ele traria o seu próprio Filho, o primogênito, na terra, para pagar um preço pelas nossas vidas. E mais tarde, Ele vai trazer o mesmo Filho novamente, agora para resgatar todos aqueles que aceitaram o seu Filho, aceitaram o preço daquilo que Ele pagou pelas suas vidas. E olha, sobre a primeira promessa, eu quero ler um texto que está em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Ele fala assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, meu amado? Este homem que eu acabei de ler, nós podemos ver tudo isto na pessoa de um outro homem que viveu há 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo. Este personagem da Bíblia, aqui no livro de Isaías, se concretiza na vida de Jesus Cristo. Este homem foi moído. Este homem era inocente. Ele foi moído. Ele foi ali, podemos afligido. Mas, como diz a palavra, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, o Cordeiro puro e verdadeiro. Então, meu amado, meu amigo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, como nós podemos ver em João 14, versículo 6. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o universo, criou tudo. Quando Ele percebe que o homem está se distanciando dele, então Ele envia o seu Filho, o primogênito, para passar por todo esse sofrimento, pagando um preço de sangue pelas nossas vidas,
para que nós possamos retornar a Ele e estar próximo a Ele. Mas nós temos aceitado Jesus como nosso suficiente Salvador de nossas vidas? Sim ou não? Estas são perguntas que nós temos que responder para nós mesmos. Nós não temos que responder para outra pessoa, para outro homem. Nós temos que responder para nós se Jesus é o nosso Senhor. E ser de Jesus Cristo é cumprir a sua palavra. É se afastar do pecado. É se afastar das coisas deste mundo. Eu não vou listar aqui o que é pecado e o que não é. Sabe por quê? Nós estamos cansados de saber o que é pecado. Nós sabemos já. Nós sabemos, dentro do nosso interior, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Somos pessoas capazes de pensar. Deus nos deu o entendimento, a sabedoria. Então nós somos capazes. Mas você quer acreditar na expansão, no Big Bang? Você acredita que realmente houve esse Big Bang? Houve essa expansão? E se você acredita nisso, você é livre a acreditar. Deus deu a nós o livre-arbítrio, que é a decisão de acreditar naquilo que queremos. Porém, meu amado, quando nós acreditamos numa teoria como essa, você também já está se afastando de Deus e, pior, um ser tão perfeito como todos nós somos, acreditar que somos fruto de uma expansão, fruto de um choque de duas partículas, de dois átomos, criou um ser tão perfeito como nós. E se nós acreditamos nisso, nós também acreditamos que então, quando nossas vidas terminam, ela se acaba. Por quê? Não há algo que nos sustenta, senão o choque de duas partículas. Quando essas duas partículas elas deixam de ter energia, nós falecemos e a nossa vida terminou. Tá ok? Agora, quando nós acreditamos que nós somos fruto de uma criação, meu amado, então nós acreditamos que a nossa vida não termina quando ela é tirada. Pelo contrário, nós acreditamos que ela se inicia, porque nós vamos encontrar com o Deus que criou este universo e que criou as nossas vidas, criou as pessoas, esse ser tão perfeito que somos nós, criados por Deus, tá? Essa é a verdade. Bom, falei sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, a promessa da primeira vinda que se cumpriu com o Deus Criador de todas as coisas que promete a primeira vinda. Só que ele fez uma segunda promessa, a segunda vinda de Jesus Cristo. E olha, sobre a segunda vinda, como eu li Isaías, eu quero ler um texto que está em Êxodo 19, versículo 11 ao 16. Está escrito assim: E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcará limites ao povo e em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis ao seu temor. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e levaram as suas roupas, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Olha, meu amado, esse texto nos fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor falou com Moisés
para que Moisés preparasse o povo para o terceiro dia. Deus falou com Moisés que a buzina, o soar da buzina, seria um soar longo, um soar bem longo. Porém, meu amado, quando eles falam assim, quando houver esse soar dessa buzina mais longo, você vai falar para o povo subir ao monte Sinai e vir até onde eu estou. Porém, nesse dia, no terceiro dia, no amanhecer desse dia, tocou-se a buzina, mas o soar da buzina foi forte e o povo estremeceu e ninguém subiu o monte. Por que que não subiu? Porque não se tocou o soar da buzina mais longo. Perceba que nós estamos aguardando o toque dessa buzina mais longo, meu amado, aonde todo o povo, tanto da época de Moisés, que é antes de Cristo, e após Cristo, que somos a nossa geração, está esperando o toque dessa buzina. Mas Davi, aqueles que morreram vão subir também? Vão subir, meu amado. Sabe por quê? Agora eu quero ler um texto que já está no Novo Testamento. Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 51, 53. Está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, corruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Perceba, meu amado? Então, a promessa que Deus fez a Moisés, o toque da buzina mais longa, se renovou no Novo Testamento, aqui em 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Primeiro, eles que estão mortos, ao tocar dessa trombeta mais longo, eles vão ressuscitar. E depois nós, os que estivermos vivos nessa época, seremos arrebatados e os nossos corpos serão transformados e teremos a vida eterna. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus que criou o universo, o Deus que criou as estrelas que estão no céu, o Deus que criou todas as coisas, Ele promete a vida, Ele promete a eternidade. O Deus que criou todas as coisas enviou o seu Filho para pagar um preço nesta terra, morrer em uma cruz para pagar o preço das nossas vidas. Mas nós precisamos aceitar Ele como seu único suficiente Salvador. E talvez você agora ficou uma dúvida. Você falou assim: Davi, você leu um texto em Êxodo que falou sobre o terceiro dia. O terceiro dia, o texto que você leu, ao terceiro dia, na parte da manhã, foi que Deus desceu no cume do monte Sinai. A nuvem tomou conta daquele lugar e houve o toque dessa trombeta mais forte, mas o povo não pôde subir porque a trombeta mais longa não tocara. Olha, o que significa, Davi, esse terceiro dia? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,8, fala para nós que para cada dia simboliza 1000 anos e 1000 anos simboliza um dia. Olha, depois de Jesus Cristo, nós estamos no terceiro milênio. O terceiro milênio seria o terceiro dia. E a palavra do Senhor nos fala que ao iniciar do terceiro dia, a trombeta mais longa vai tocar. Meu amado, meu amigo, estamos vendo sinais da vinda de Jesus Cristo. Estamos vendo terremotos. Estamos vendo pessoas se afastando de Deus. Estamos vendo o amor de muitas pessoas se esfriando. Muitos não estão dando mais atenção à palavra de Deus. Falsos profetas, pessoas que usam da palavra de Deus para ser beneficiado a própria vida. Usam da palavra para ganhar umas eleições. Usam da palavra para ganhar dinheiro, se tornarem mais ricos.
mas não usam da palavra para abençoar a vida das pessoas, porque é para isso que Jesus veio. Jesus veio para abençoar a vida do ser humano e trazer a vida aos seres humanos. Deus está vindo, meu amado. Jesus está vindo. Nós já estamos no terceiro dia. Nós já estamos no terceiro milênio, no início do terceiro milênio. E ele fala que no início do terceiro milênio. E lembre que o texto aqui de Êxodo que nós lemos, Moisés preparou o povo, lavou as suas vestes. O lavar das suas vestes significa a gente ir em Jesus Cristo e lavar nossas almas, lavar nossas vidas em Jesus Cristo. Ele fala que todo aquele que for batizado e crer nele será salvo. Meu amado, precisamos nos direcionar a Cristo. Aqui no texto de Êxodo mostra para nós, meu amado, exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Creia na palavra de Deus ou creia na ciência. Você decide. O livre-arbítrio Deus nos deu. Se você quer crer na expansão, no choque de duas partículas, de átomos, liberando uma energia sobrenatural, liberando essa energia que surge o universo, surge a Via Láctea e surge a Terra. Olha, meu amado, a Terra está numa localização sobrenatural. Uma explosão coloca a Terra num lugar tão exato como esse. Você acredita nisto? Dá uma olhadinha para dentro do teu interior. Veja a tua capacidade. Você acha que tudo que está em você é fruto de uma explosão de dois átomos? Dois átomos que se explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, que trouxe destruição. Você acredita nisto? Ou você acredita que esses dois átomos que se chocaram foi capaz de criar a nossa Terra, um planeta lindo, maravilhoso, que nós podemos começar a olhar e vemos cachoeiras lindas, vemos matas maravilhosas, montanhas sobrenaturais, um mar que não tem explicação. No fundo do mar, vidas maravilhosas que nós descobrimos. Você acredita que o choque desses dois átomos pode trazer todas essas vidas, meu amado? Eu não posso me dar o luxo de acreditar nisso. Eu tenho que acreditar, porque a Bíblia me afirma tudo isso. E mais ainda, a mesma Bíblia que me afirma que um Deus criou todas as coisas, me afirma que esse mesmo Deus enviou o seu Filho primogênito para morrer numa cruz pela minha vida e pela tua vida. E o mesmo Deus enviará esse mesmo Filho primogênito para resgatar todos aqueles que o amam e que têm colocado suas vidas nas suas mãos. Que Deus esteja com vocês. E que essa palavra possa levar você a crer em Deus, crer em Jesus Cristo e crer na sua vinda. Porque nós estamos muito perto da vinda de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que essa palavra seja fruto de vida no teu coração. A paz de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.